Na verdade, eu comecei o jiu-jitsu com 10 anos de idade, onde meu pai proporcionou uma luta do Hélio Gracie no Instituto Surdos e Mudos. Meu pai era o diretor, eu tinha 10 anos e o Hélio fez uma luta com um desafiante, chamava-se Caribé. E o Hélio venceu ele com alguma facilidade e dali para cá, isso já tem na década de 50, e começou a fazer jiu-jitsu o João Alberto, meu irmão, João Alberto Barreto, que era aluno do Colégio Militar. E o Carlos Gracie, que foi que arranjou o estádio a pedido do meu pai que cedeu os espaços, que ele era o diretor. O João começou a fazer jiu-jitsu nessa época, na Praia do Flamengo, onde o Hélio Gracie morava, onde tinha uma sala era o tatame, que ele dava aula de jiu-jitsu. Antes de ir para a Avenida Rio Branco, para a grande academia no edifício Iracema. E foi ali que eu comecei o meu jiu-jitsu com 10, 11 anos de idade e nunca mais parei. Com 17 anos fui ser fui monitor com 15 anos na Academia Gracie. E dei aula até os 17, a partir dos 17 então aí eu fiz um trabalho solo, trabalhei com o Hélio Vigio. O Hélio Vigio tinha saído da Academia Gracie. E aí fiquei com o Vigio um tempo, depois eu fui para Fortaleza e trabalhei lá durante 2 anos dando aula de jiu-jitsu no Ceará, e onde meu irmão era diretor da Escola Técnica de Fortaleza e eu fui dar aula de jiu-jitsu para esses alunos, onde esse meu irmão era diretor. Voltei e vim para o Rio já com 19, 20 anos e aí ingressei, o João já tinha saído da Academia Gracie. E aí nós ficamos juntos durante tantos anos. E nisso eu fui estudando, fui fazer educação física, me formei na universidade, fiz direito e fiz educação física, me formei nas duas. Então poderia dizer que desses anos todos trabalhando em prol do jiu-jitsu. Sempre o jiu-jitsu com uma vertente ou com várias vertentes no sentido, o meu jiu-jitsu, ela trabalha em 4 viés. É o jiu-jitsu desportivo, o jiu-jitsu educacional, o jiu-jitsu terapêutico e o jiu-jitsu filosofia. Então, o jiu-jitsu para todas as pessoas, da criança dos 5 anos de idade até o senhor de 80 anos. Então, esse jiu-jitsu é um jiu-jitsu que você transforma o homem no melhor sentido da palavra, porque você muda o seu comportamento. Então, hoje eu prego isso, eu sou professor de educação física e eu vejo o jiu-jitsu como um grande instrumento para a área educacional. Você tem razão, realmente o jiu-jitsu ele não evoluiu, ao contrário, ele parou. Ele parou porque eu acho que a regra permitiu que o desporto, a atividade esportiva do jiu-jitsu, a técnica do jiu-jitsu não fosse evoluída. Porque o cara pega o indivíduo numa posição e amarra ali. E não tem consequências ali, o juiz não manda parar. Antigamente, quando nós começamos com as competições de jiu-jitsu, nós tínhamos algum controle disso. Por exemplo, começava a luta e o cara não queria segurar o kimono do outro. Eu parava e dizia o seguinte: se vocês continuarem dessa forma, eu vou eliminar os dois. Porque vocês querem lutar ou não querem lutar. Ou vocês estão querendo ter medo de perder. E aí passava disso. Chegava no chão também a mesma coisa. Queria amarrar? Não. 30 segundos para sair da posição. Se não saísse, mandava levantar e começava tudo de novo. Então você tinha algum controle. Com a regra que veio, ela de alguma forma engessou a técnica do jiu-jitsu. Hoje você tem posições, por exemplo, que eu não conheço esse jiu-jitsu. Por exemplo, o cara puxa o cara para meia guarda e da meia guarda o cara escala o outro e vai para cima do outro e o outro permite isso. Por que ele permite? Porque ele fica parado, ele não faz nada. Então, esse jiu-jitsu, ele teve uma outra conotação. Então, o cara que puxa para baixo, que antigamente era o contrário. Você começava em cima, você derrubava, passava a guarda, montava e finalizava. Essa era a trajetória natural do jiu-jitsu competitivo, o que eu chamo de esportivo. Mudou isso. Então, o cara hoje, ele começa, ele pega aqui, eu chamo do jiu-jitsu, aquele jiu-jitsu que você escala o outro, né? Você põe a mão por baixo, pega a gola do cara atrás, e o cara fica olhando você fazer esse trabalho e não faz nada, não evolui. Então, isso tem que acabar. Eu acho que tem que mudar isso, para que o jiu-jitsu não perca a grande essência que tem. Foi quando o Hélio Gracie liquidou o Cator, Ismael Cator.
e conseguiu resistir um Kimura com 90 e poucos quilos em 14 minutos de luta. Então, a gente tem que ver que o jiu-jitsu não pode perder esse início, meio e fim, né? E não ficar uma escola do jiu-jitsu de movimentos isolados, que eu chamo o seguinte, um retalho de golpes, né? Eu, quando dou seminário nos Estados Unidos, eu digo sempre que eu não vou lá ensinar golpes novos. Eu vou ensinar um sistema de luta que tem um início, meio e fim. E com isso muda toda a conotação, né, que o jiu-jitsu não pode perder. Então, acho que você tem toda a razão. Houve uma parada na parte técnica do jiu-jitsu. O jiu-jitsu não evoluiu enquanto desporto, enquanto atividade esportiva, tecnicamente, porque as regras o permitiram isso. Eu tive uma passagem muito interessante na minha juventude, eu com 20 anos de jiu-jitsu, já com 20 anos de idade, e tinham os campeões das Forças Armadas daquela época, tinha sido da Escola da Aeronáutica, e o comandante da escola em Campos dos Afonsos, ele era um entusiasta do judô, e ele tinha um amigo em comum que era nosso aluno, que era o Vilela, e o Vilela nos convidou para fazer uma demonstração na Escola da Aeronáutica. E nesse dia nós levamos alunos, e foi o Flávio Beric, o João Alberto, eu, meu irmão Sérgio Barreto também, e fizemos uma demonstração e no final então fizemos um treino com os alunos com os campeões da aeronáutica, e sobrou os dois japoneses professores da Escola da Aeronáutica. Um tinha mais de 80 quilos, o outro tinha mais de 70. E o mais leve, eu era mais leve, eu tinha 67 quilos, alguma coisa assim. Eu fui treinar com o japonês mais leve, e por uma questão eu treinava muito forte, eu era leve, mas eu treinava com uma pessoa muito mais pesado que eu. E esse japonês foi entrar no Osotogari, entrou num gancho por fora, eu dei um retrocesso e ele caiu e desmaiou nesse retrocesso que eu dei. Quando ele desmaiou, ele para voltar demorou um pouco, mas voltou, mas ele estava combalido e eu me prontifiquei a fazer o treino com o professor japonês mais pesado, mais de 80 quilos. E começamos a treinar e, de repente, como ele era um faixa preta de judô e eu não era de judô, eu era de jiu-jitsu, apesar de trabalhar em pé, eu peguei uma gola, troquei de gola, na hora e dei chance dele entrar no sioi. Ele virou de costas, quando eu dei a gola para minha mão, pegando no estrangulamento por trás dele. E com isso nos caímos no chão e foi um desequilíbrio da luta, e eu botei ele dentro da minha guarda e ele foi querer, eu botei os pés na virilha dele, ele foi querer me dar um amassapão, eu permiti, eu empurrei ele um pouco e ele se sentiu confortável em poder tentar me finalizar com o amassapão. E nisso eu mandei dele um pé na barriga e em cima eu girei ele, então dei-lhe uma chave de braço. Nessa chave de braço, ele tinha o braço curto, eu fiz com muita velocidade para não perder a chave e ele bateu, o japonês. O japonês não sabia como ele tinha perdido. E eu tive que mostrar devagar a movimentação. Realmente, eu fui aplaudido pelos 700 oficiais que estavam assistindo esse nosso evento que nós fomos fazer, nessa grande confraternização. Então, esse foi um fato inédito que, para mim, eu me recordo até hoje. Eu posso dizer que o sistema progressivo não é invenção minha, não é invenção do professor Silvio Beric, que fala muito sobre isso, né? Eu, na Academia Gracie, todos os alunos tinham que fazer o primeiro curso, era um curso de 36 aulas, que era um sistema progressivo. Era defesa pessoal, era golpes traumáticos, era joelho no chão. Então o aluno chegava na Academia Gracie, ele tinha um horário determinado, as aulas eram individuais, e o professor recebia o aluno, ele ia direto na rouparia, ele pegava uma cesta onde tinha um kimono limpo para ele, uma toalha e a ficha dele. Ele ia para o vestiário, o professor ia encontrá-lo no vestiário, ele de roupa entregava a ficha ao professor, o professor entrava no tatame. Entrando no ringue, eram 5 rings na cidade, na Avenida Rio Branco. E cada professor tinha o seu ringue, a sua sala de aula. E aí o professor telefonava para a secretária, estou entrando com o aluno tal, e ele marcava, o secretário marcava a hora que ele estava entrando na sala. Era meia hora de aula. Então você ensinava, tantas aulas tinham, então você tinha um programa que você seguia, repetia todas as aulas anteriores e fazia novas, então ele estava sempre avançando. E depois tinha as especializações da própria luta, era mais chão, depois mais em pé, mais defesa pessoal, mais golpes traumáticos. Então esse era o sistema.
Então o sistema progressivo de luta é muito importante porque hoje não existe isso. Hoje tem muitas faixas pretas de jiu-jitsu que não sabem defesa pessoal. Então ele tem o jiu-jitsu que eu chamo capenga. Ele é um grande atleta enquanto luta, mas se ele tivesse o jiu-jitsu como um todo, ele seria muito mais bem preparado para as suas competições. Naquela época não tinham poucas academias, né, Oscar? Então as academias eram pequenas, a Academia Gracie tinha quase 1.000 alunos, 800 alunos, era um colégio interno ali, começava às 7 da manhã e terminava às 9 horas da noite. Os professores dormiam na Academia Gracie, eu não dormia porque eu estudava, então de repente eu ia para casa, mas era realmente uma outra época, né? Por exemplo, essa orelha que as pessoas hoje acham que isso é troféu, para nós, uma época, era ruim. Por que ruim? Porque o técnico não se machucava na orelha, ele tinha que se preservar. E aquele que se machucasse, que tinha problema, ele operava. Eu tenho minha orelha operada. Então, na verdade, o jiu-jitsu era uma outra época, porque você via o jiu-jitsu como uma formação do homem. Não o atleta para querer tirar vantagem do outro, não tinha essa agressividade do sistema, entendeu? Havia um jiu-jitsu, eu poderia dizer um jiu-jitsu romântico, não, mas era um jiu-jitsu eficiente. Um jiu-jitsu com a sua história, não tinha bullying, que a gente trabalhava os alunos nessa época nos colégios para tirar isso, dando autoconfiança para os alunos, e ele não exacerbava nas suas atitudes com as outras pessoas. Ele não usava o jiu-jitsu para bater no outro, ao contrário, ele se defendia com o jiu-jitsu. A ótica era outra, diferente, né? Mas isso foi modificando porque o jiu-jitsu cresceu com muita velocidade e passou a ter muita gente sem a formação que deveria ter para fazer um trabalho de educação. Que o jiu-jitsu é o grande instrumento educacional, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita preocupação que esse jiu-jitsu não seja deturpado, né? Para que nós possamos fazer com que essa grande luta, essa grande arte marcial continue e que seja um dia, num futuro, um esporte olímpico. Essa é que é a nossa ideia, que a gente pensa nesse sentido. Hoje eu pertenço a uma federação de jiu-jitsu desportivo, criamos agora uma confederação, chama-se Federação de Jiu-Jitsu Desportivo e a Confederação de Jiu-Jitsu Desportivo, né? Que funciona no Rio de Janeiro. Temos hoje 4 federações no Brasil e a ideia é fazer com que esse modelo seja um modelo que seja exatamente dada a configuração, uma formatação para que num futuro seja o jiu-jitsu para o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu penso que você, para ser um mestre, para ser um professor, primeira coisa, você tem que se cuidar. Se cuidar enquanto formação, né? Você vai trabalhar com o outro. Para que você possa trabalhar com o outro, você precisa se conhecer melhor primeiro. Então, depois você vai conhecer o outro e vai dar uma formatação, vai dar um formato de personalidade. Se ele é um menino agressivo, você vai tirar essa agressividade dele para dar melhores condições para ele ser um melhor cidadão. Se ele for tímido, você vai dar um pouco mais de agressividade para que ele possa ser o melhor cidadão. O jiu-jitsu é um grande modelo do ser humano no futuro, né? É um grande instrumento de trabalho. Agora, para isso você precisa ter uma formação, conhecer o indivíduo como um todo, né? Eu posso dizer que eu tive a sorte de procurar, eu sou um professor de educação física e fiz direito também. Direito porque foi meu primeiro vestibular na época, eu queria ser doutor, devido ao meu pai, na época, isso tem lá 50 anos atrás, mais do que isso. E então acho que você sendo um ser humano bem trabalhado, você tem grandes condições com o instrumento jiu-jitsu, fazendo um grande homem, porque você tem tudo ali. Você tem a luta de pé, a luta no chão, agarrado, longe, tem todas as condições. Então, por isso que o jiu-jitsu é a arte marcial a mais completa entre as artes marciais que existem por aí.